Bom, primeiramente, bom dia. Que prazer. Muito obrigado, pastor Natanael, pela oportunidade de poder voltar aqui. Eu imagino que tem 2 anos a última vez. E eu tive uma participação remota, né? Acho que o irmão convidou, lembra? Eu estava lá nos Estados Unidos, acho que num culto de quarta-feira. Eu acho que eu tive uma participação com os irmãos. Foi uma grande bênção. Irmãos, realmente é muita coisa para contar. Eu gastaria muito tempo falando do que aconteceu com a gente, e eu quero gastar pouquinho tempo falando da gente, muito tempo com a palavra de Deus, que é mais importante. Mas eu vou tentar dar um resumo breve, e eu desafio os irmãos que estão participando em casa a participarem à noite também, mesmo online, e os irmãos aqui também estão presentes, porque aí à noite eu mostro um vídeo que ele dá um resumo bem legal desse nosso último 1 ano e meio. Eu acho que alguns irmãos sabem disso, mas relembrá-los, nós somos missionários da Missão Nova Cibos do Brasil. Nós somos parte do departamento de aviação da Missão Nova Cibos do Brasil. Eu tive nos Estados Unidos no último 1 ano e meio para fazer um treinamento de helicóptero, que a missão ela trocou da aeronave de asa fixa para o helicóptero. Então eu estive lá fazendo esse treinamento na escola da missão. A missão tem uma escola lá, e com a graça de Deus não foi fácil, teve muitos desafios. Foi um treinamento que ele já é difícil em si, por ser uma máquina totalmente diferente e com muita exigência, e eu ainda fiz numa segunda língua, né, que é o inglês. Então toda a honra, glória a Deus, eu consegui cumprir todas as metas propostas para a gente lá como família. E agora a gente está já a um passo próximo de chegar no Acre, em Cruzeiro do Sul, onde nós iremos servir ali os missionários que trabalham na aldeia. O helicóptero da missão já está lá, nós já temos também um piloto que já está lá, e também temos um mecânico que já mora lá em Cruzeiro do Sul. E eu estou indo para somar essa equipe lá. O piloto que hoje está lá, ele em 6 meses ele vai embora. Ele só foi um empréstimo que ele veio de uma outra missão para começar o trabalho e depois passar para mim o bastão. Então a ideia é a gente chegar lá, trabalhar um tempo com ele, e depois eu vou assumir ali o trabalho ali na base de Cruzeiro do Sul. A aviação missionária, ela se você fizer uma pequena visita no norte e na Amazonas, você vai ver que o voo para uma aldeia não é um luxo, ele é realmente uma necessidade que envolve segurança, envolve muita coisa, que você tira um desgaste, um sobrecargo das costas do missionário que vive na aldeia. Um exemplo simples que eu gosto de mostrar é que uma das aldeias mais próximas de Cruzeiro do Sul, ela fica, se você for nos meios normais, que é sem o helicóptero, de barco, um barco pequeno e caminhada pelo rio, 2 dias da cidade de Cruzeiro do Sul. O missionário leva da cidade até chegar a essa aldeia. Com helicóptero, 25 minutos. Aí você consegue imaginar o tanto de tempo que a gente tira das costas de desgaste, de estresse, de preocupação do missionário e coloca ele lá. E ele pode usar agora esse tempo para aprender a língua, para aprender a cultura e para ensinar a palavra de Deus. Isso sem contar os outros voos de emergência que acontecem, uma picada de cobra, uma necessidade urgente que precisa sair, malária, tem muita malária lá, pessoa febre alta, então uma remoção rápida, essa ferramenta está lá. Quem colocou essa ferramenta lá não fomos nós, foi Deus, porque para nós, humanamente falando, é uma questão impossível, né? Quando a gente pensa uma provisão desse tamanho, uma ferramenta caríssima, ainda mais no Brasil. O helicóptero é um dos meios de transporte mais caros que tem no Brasil, mas Deus colocou lá a ferramenta, colocou um mecânico capacitado, está treinando os pilotos, tem um missionário dentro da aldeia, e agora a igreja precisa participar disso aí. A sua oração ela é de suma importância para que esse trabalho continue. Os projetos são imensos. Se a gente olharmos ali a gente cobre só uma fraçãozinha do que é a Amazonas, né? A Amazonas ela é imensa, e a gente cobre uma área muito pequena ali. Tem outras organizações que trabalham com as aeronaves, mas ainda assim os campos estão brancos.
Os campos estão brancos. Então esse é um pouco do resumo. Então agora a gente está nessa transição. Estamos voltando para o Brasil depois de 1 ano e meio fora. E agora a gente vai remontar uma vida aqui. E se a gente está mudando para o Acre, para Cruzeiro do Sul. A gente deve estar chegando lá no final de setembro. A gente deve estar subindo com a nossa família e com as nossas coisas para lá. Aí à noite o vídeo vai dar uma mostrada mais geral, e vocês vão entender um pouco mais como foi esse último ano e qual é o nosso projeto ali no Acre, em Cruzeiro do Sul. Mas eu quero compartilhar com os irmãos sobre a providência de Deus. Porque nós temos um Deus que Ele providencia. Nós temos um Deus que Ele está ali. Ele está no seu santo trono, Ele está observando tudo o que está acontecendo. Em nenhum momento Ele perdeu o controle, em nenhum momento Ele afastou os olhos da humanidade, em nenhum momento Ele esqueceu de você. Talvez a gente tenha essa sensação, né? Opa, Deus, eu acho que tirou umas férias. Mas nosso Deus, Ele não tira férias. Ele está trabalhando incessantemente cansado. Tem um salmo que fala, aos seus amados, Ele os dá. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando ao seu favor. Já imaginou isso? É isso que eu quero relembrar com os irmãos hoje de manhã, sobre a providência de Deus. Antes de eu realmente chamar os irmãos para o texto, eu gostaria de fazer mais uma oração. Vamos orar? Santo Deus, obrigado porque a gente já sabe que o Senhor está conosco, o Senhor trabalhou ao nosso favor durante toda essa noite que nós estávamos dormindo. Obrigado porque o Senhor preparou este dia, um dia tão bonito lá fora. Obrigado por esse frio. Obrigado, Deus, porque a gente tem a oportunidade de levantar assim de manhã e tão livremente, sem nenhuma interferência de perseguição, coisa ruim nos atrapalhar. E a gente pode aqui abrir a Bíblia, estudar e ler e aprender sobre Ti. Pai, que o Senhor use a minha vida. Que a gente possa conhecer através da Sua palavra mais quem o Senhor é. E através desse conhecimento poder transformar a nossa vida e se moldar a quem o Senhor é. Que possamos ser mais parecidos com o Senhor. Em nossa fala, em nossas ações, em nossa atitude, em tudo a nossa vida, Pai. Obrigado por esta igreja, pelos irmãos aqui presentes, pelos irmãos que estão assistindo de sua casa. Esteja visitando cada coração. E a minha oração é essa, Pai, que aquietemos e ouvimos o que o Senhor tem a nos ensinar. Que possamos juntos aqui aprender quem o Senhor é. Em nome de Jesus, Deus. Amém. A providência de Deus, irmãos. Como é eu gosto de lançar algumas perguntas no começo. Primeiro eu quero falar uma coisa aqui. Escola dominical é uma escola, né? Então assim, se tiver um acréscimo, uma participação, por favor, uma pena os irmãos que estão em casa, mas anota aí, depois vocês perguntam para o pastor Natanael. Mas isso aqui é uma aula, então vale a pena uma participação, não gostaria de estar falando sozinho. À noite tem mais aquele formal, a gente fala mais e os irmãos meditam, mas como é uma aula aqui, se os irmãos quiserem participar, por favor, sintam-se à vontade. Mas eu quero lançar algumas perguntas aqui para você começar a responder para você mesmo. Como que é para você viver tendo a certeza de que o seu Deus é fiel? Você consegue descansar nisso? Você consegue colocar assim os seus pés no chão quando você levanta da cama e fala assim, pronto, durante o meu dia hoje eu vou viver sabendo que Deus é fiel. Você percebe que quando você coloca... Opa, desculpa, irmãos. Quase que eu derrubo aqui. Você percebe que quando você coloca esse pensamento na sua cabeça, você tira um pouco do peso e do estresse do dia? Porque se você levanta de manhã, coloca seus pés no chão e tem a convicção de que Deus é fiel, nossa, olha aí, as preocupações, elas parecem que dá aquela apagada da nossa vida. Mas como é para você viver assim? Você já imaginou que tem pessoas que elas levantam de manhã, colocam seus pés no chão e elas não têm em quem confiar? Ela fala assim, poxa, se eu não correr atrás, se eu não fizer, na verdade eu nem sei se vai dar certo. Eu nem sei se quando eu chegar no meu emprego hoje eu não vou ser mandado embora.
Ou eu nem sei se eu vou sair para fora de casa, vou ser contaminado com uma doença, aquilo pode ceifar minha vida. E as pessoas elas estão vivendo assim agora. Elas naquela incerteza, naquela inconfiança, ou mesmo pessoas que elas estão depositando a sua confiança em um objeto. Elas abraçam aquele objeto, abraçam aquela pulseira, aquela coleira, aí elas se dobram diante de uma pedra ou diante de um sinal, diante de uma imagem, e elas não têm tanta certeza assim se aquilo vai dar certo. Mas nós cristãos, nós temos. Nós temos um Deus vivo, fiel, e um Deus que Ele está agindo todo momento da história, mesmo quando parece que não. E para a gente apenas aprender um pouquinho hoje, porque não tem como a gente aprender tudo sobre Deus, impossível, mas para a gente aprender um pouquinho sobre Deus hoje, sobre a sua providência, sobre a forma com que Ele age, eu quero chamar os irmãos, convidar os irmãos para a vida de Moisés, lá no início da vida de Moisés. Então convido os irmãos para ir lá em Gênesis. Primeiro eu quero voltar um pouquinho antes, só para a gente mostrar um pouco que o relógio de Deus, ele não compactua um pouco com o nosso relógio. Então abram comigo em Gênesis capítulo 46, vamos lá no começo. Na verdade eu estou voltando aqui alguns séculos antes de Moisés nascer, que eu quero mostrar para vocês o cenário com qual Moisés nasceu, que não era um bom momento para Moisés nascer, não era. Moisés poderia ter nascido em outra época, menos no momento que ele nasceu. Aí vamos tentar entender um porquê que não era um bom momento para Moisés nascer. Gênesis capítulo 46, eu vou ler aqui o versículo, a partir do versículo 31, quando José, lembra da história de José? Atrás que ele veio, o Egito foi vendido para os irmãos, depois cresceu, depois se tornou o segundo homem mais importante ali do Egito. Aí quando ele vai trazer a sua família para o Egito, ele dá algumas instruções para o seu irmão. Gênesis 46, a partir do versículo 31. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhes direi: meus irmãos, é a casa de meu pai que estava na terra de Canaã e vieram para mim. Os homens são pastores e homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado, e tudo o que tem. Versículo 33. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então eu quero que vocês tenham em mente o porquê era um mau momento para Moisés nascer, e aonde que ele nasceu também era um mau momento. Quando veio o povo de Israel para o Egito, que era apenas a família de José, acho que em números fala que em torno de 70 pessoas, quando eles vieram para o Egito, José dá uma instrução para eles: olha, quando vocês chegarem lá, vocês falam que vocês eram pastores de ovelha. Por que isso? O povo egípcio, eles já estavam se construindo como um império, como um povo intelectual, como um povo que tinham razões e interesses sociais e seriam um destaque no mundo. Já viam crescendo isso, eram os mais intelectuais, eram os mais sociais, politicamente eles queriam dominar. Então quando José fala: se vocês querem um pedacinho de terra lá, eles não podem saber que vocês têm interesses políticos aqui, interesses em crescer, em ser intelectuais. Então digam que vocês são pastores de ovelha, porque pastores de ovelha é tipo uma raça bem inferior e pobre, e eles não gostam muito, então eles já vão saber, bom, eles não têm muito interesse em crescer intelectualmente, então a gente pode dar uma terrinha para eles aqui. Então agora o povo de Israel sai da sua terra, migra para o Egito. Eu estou falando de uma família de 70 pessoas, migram para o Egito, em torno de 70 pessoas, e eles têm uma profissão que não favorecia muito a pessoa deles, quem eles eram. Vamos dar uma continuada na história aqui, vamos para Gênesis, agora capítulo 50. Bom, ninguém
é perpétuo aqui na Terra, né? A não ser Cristo e Deus, mas as pessoas morrem. E José, chegou o seu tempo, chegou o fim dele. Embora naquela época ele tinha uma importância, ele tinha uma moral perante o faraó da época, mas chegou o fim dele. E Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 22, diz assim: José habitou na terra do Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viveu José, os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tornou sobre os joelhos. Eu estou em Gênesis 50, agora eu vou ler o versículo 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar a seus filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transbordar aos meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Bom, vamos lá. A gente está chegando em Moisés. Migra a nação de Israel para uma terra estranha. E eles têm agora uma profissão que não os favorece. E o homem que era o elo entre aquele povo que está ali, e o porquê daquele povo estar ali, que era José, ele veio a falecer, porque ele não era eterno aqui na terra. Agora vamos dar um salto e vamos entrar no livro de Êxodo. Alguns anos se passaram, não poucos, 400 anos já vem se passando aí. O povo cresceu, imagina uma nação se desenvolvendo durante 400 anos, é muita coisa que vem acontecendo. Mas agora por 400 anos, aquela família que era 70 pessoas estão vivendo ali na terra do Egito, e durante todo esse tempo eles foram crescendo, foram tendo filhos e filhos, e filhos e filhos. E eu lembro de uma promessa que Deus fez para Abrão lá atrás, que a descendência dele seria como? Lembra? A areia, as estrelas do céu, dá para contar isso? Vamos tentar contar, não dá para contar. Então eles começaram a crescer numerosamente e assustadoramente, que chamou a atenção de agora o novo faraó. Só quero dar uma pequena informação, porque se a história de Israel ou a história de Moisés, que você conhece, é aquela transmitida por Hollywood, pela TV, pelos filmes, apaga isso aí da sua cabeça. Porque, só para você ter, entre José e até o êxodo mesmo, a saída do Egito, foram acho que 8 faraós. Então são vários faraós diferentes. E no filme ele parece que colocam 2, filho, eles colocam as datas muito próximas e não bate isso. Existe uma lista, se os irmãos se interessam depois, eu posso deixar meu e-mail, eu envio para vocês. Vocês podem estudar mesmo em casa e realmente entender da Bíblia quem eram os faraós em cada momento. Então quando eu falo faraó aqui, não necessariamente eu estou falando do mesmo faraó, mas são outros faraós que foram, um morria, outro assumia, outro assumia. Enfim, mas ainda estou naquela pergunta, o porquê que era um mau momento para Moisés nascer? Vamos agora no Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 8. Diz assim: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eia, que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Imagina que Deus já não está fazendo aqui. Já está cumprindo a promessa dele que ele tinha feito para Abraão, né? Eia, usemos de astúcia. Agora já vai o plano maléfico de Faraó, para que não se multipliquem e seja o caso de que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para que afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades de Pitom e Ramassés. Versículo 12. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que inquietavam por causa dos filhos de Israel.
400 anos depois, uma família que eram 70 pessoas. Eu não vou correr lá direto, mas se a gente vai lá para Números capítulo 1, tem um recenseamento que fala que quando eles saíram do Egito, eram 603 mil homens acima de 20 anos de idade. Isso o povo de Israel dentro do Egito. Aí só uma pequena matemática aqui, que fala que há um estudo que se 603 mil homens acima de 20 anos, se eles representassem 1/4 da população de Israel, isso significa que a nação de Israel ela teria em torno de 2 milhões de pessoas vivendo no Egito. Alguns estudiosos mais próximos, aqueles que gostam bem de números, eles arriscam dizer em 2.400.000 pessoas vivendo no Egito naquele momento. Eu se eu fosse faraó, eu também teria medo. Eu fiz uma comparação de uma cidade mais grande próxima aqui, que é Campinas. Campinas tem 1.213.000, de acordo com o último recenseamento. Seria 2 cidades de Campinas inteira de população vivendo dentro do Egito. O faraó teve medo. O faraó olhou aqui e falou: que isso? Esse povo está crescendo demais e está ficando assustador. Então agora ele entra com o seu plano maléfico. Ele oprime o povo, vamos castigar, vamos colocar um trabalho pesado neles para que eles... Mas não adiantou. Quanto mais ele afligia, mais crescia. Então ele continuou com o seu plano. Versículo 15 diz assim: o rei do Egito, versículo 15 de Êxodo capítulo 1, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes as parteiras hebreias, examinais. Se for filho, o menino, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeram isto? Aí elas responderam as parteiras, falaram: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que cheguem as parteiras já deram à luz a seus filhos. Versículo 21, porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família. 22, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Adivinha quem vai nascer agora? Moisés. Você percebe que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo? Moisés ele vai nascer numa terra estranha, com um povo com um emprego que não os favorece, e agora debaixo de um decreto onde todo menino deve morrer. O que me ensina isso, irmãos, é que o relógio nosso não compactua com o relógio de Deus. Poxa, Moisés, por exemplo, ele poderia ter nascido na época de José, onde José era do seu povo e era o segundo mais importante. E tanta época Moisés poderia ter nascido que a gente fala assim: não, a gente tem essa frase que a gente gosta de carregar, né? Esse é o tempo perfeito. Esse é o tempo perfeito. Mas você percebe que o tempo nosso, que a gente pensa que é perfeito, não é o tempo perfeito de Deus. O tempo perfeito de Deus, ele não bate com o nosso relógio. E a gente tem que aprender sobre isso. E o que isso me ensina, e eu quero até deixar como proposta para os irmãos levar isso para casa, é que a providência de Deus, irmãos, ela se revela nos momentos mais improváveis. A providência de Deus, ela se revela nos momentos mais improváveis. E por que isso? Por que Deus ele age, parece que agora tem tudo para dar errado, quando vê, Deus agiu. Talvez ele quer ensinar alguma coisa sobre ele. Talvez ele quer mostrar para a gente aonde que deve estar a nossa confiança. No tempo certo,
Nosso, no momento que a gente acha, é agora que tem que acontecer. Ou no momento em que é de Deus, no tempo que é de Deus. A providência de Deus se revela nos momentos mais improváveis e isso se manifesta porque Deus tem algo a nos ensinar. E eu vou te mostrar como que era totalmente improvável que várias coisas acontecessem na vida de Moisés aqui. Êxodo capítulo 2, o versículo 1 e 2 vai nos ensinar que era improvável que Moisés ele sobrevivesse ao infanticídio. Não tinha como. Vamos observar o texto. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo ele que era formoso, escondeu por 3 meses. Todo mundo aqui já teve filho em casa, já não? Um bebezinho? Você já viu como é que é os primeiros dias de um bebê? Você já imaginou esconder um bebê por 3 meses? Aquelas casas da época não tinham tipo porão, não, era só a terrinha ali, umas casinhas de barro. Como esconder um bebê durante 3 meses? Choro, aquela cólica, né? Quando da amamentação, eu lembro, né? A gente teve essa fase aí com os meus baixinhos, Levi o segundo. Se Levi fosse Moisés, eu acho que meu Deus ia errar ali, porque o bicho dava uns gritos assim que eu achava que o vizinho ia vir, você está matando seu filho aí, de tão... Mas não era provável, não tinha como ele sair daquela situação e sobreviver àquilo, mas assim o Deus o guardou. Porque é assim que Deus age no improvável. E Deus tinha um plano. E quem pode frustrar os planos de Deus? Eu? Ou qualquer outra coisa? Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Uma outra improbabilidade é que era improvável que Moisés sobrevivesse à navegação do rio Nilo. Primeiro que tem uma habilidade muito grande da própria mãe. Versículo 3 e 4 diz assim, ó: não podemos, porém, escondê-lo mais por mais tempo. O choro da criança devia estar ficando mais forte, né? 3 meses, tomando leite, a criança vai ganhando mais vigor. A mãe falou, a gente não vai conseguir esconder ele mais. Aí ela teve uma ideia que eu acho que eu duvido que que a minha esposa teria essa mesma ideia e teria a mesma coragem que a mãe de Moisés teve. Eu acho que muitas mães aqui não teriam essa mesma coragem, mas ela teve uma coragem. Ela falou assim, ó, não podemos mais escondê-lo. Tomou um cesto de junco, calafetou em betume e piche e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio e armando o menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Você percebe que demanda uma habilidade, né? Outra pesquisa que eu fiz é que uma criança em torno de 3 meses, ela está pesando entre 7 e 8 quilos. Então a mãe ela teve uma habilidade de fazer uma embarcação que aguentasse o peso dessa criança e que não penetrasse água, porque senão vai afundar, e jogou no rio e soltou. Era totalmente improvável que Moisés sobrevivesse a essa navegação no Nilo. Eu fico pensando, poxa, se era para matar, deixava que os soldados entrassem na casa, né? Colocar no barquinho e jogar no rio. Era muita coragem. Confiança em Deus. E Deus estava desenhando essa história. Mas o que eu quero que os irmãos tenham em mente sobre probabilidade. Quando a gente pensa em certo, a gente faz uns cálculos, não, se fizer assim, vai dar certo, se fizer assim. Pensa em probabilidade. Não tem como. Gente, isso é fato, isso aconteceu. Uma curiosidade sobre o Rio Nilo. O Rio Nilo ele tinha, em toda a sua extensão, 5.500 quilômetros. Quando ele chega dentro do Egito, a sua largura média é 19 quilômetros. Você já conhece o Rio Amazonas? O Amazonas é grande. A gente viveu um tempo em Puraquequara, numa escola no Rio Amazonas. Ele tem mais ou menos essa distância. Da onde a gente estava, é em torno de, acho que era 12 quilômetros, de uma margem na outra.
Parece um mar. Você olha assim, quase que você não consegue ver o outro lado. Mas aí, se você olha o mapa, se você estuda ali a história de Israel e olha o mapa, quando ele vai subindo mais ao norte, antes de desaguar no Mediterrâneo, ele forma alguns braços, esse rio Nilo. E foi num desses braços que ela soltou Moisés, que era lá na região de Gozem, lá em cima, ao norte do Egito, que ela colocou esse barquinho e soltou ele. E eu fico imaginando o coração da mãe fazer isso. Era improvável que Moisés sobrevivesse àquela navegação. Uma outra improbabilidade, que era improvável que Moisés sobrevivesse ao encontro com a filha de Faraó. Poxa, poderia encontrar com tanta... Vai encontrar com a filha do homem que fez o decreto para matar todo menino judeu. Mas foi ali que o barquinho foi. Versículos 5 e 6 do capítulo 2. Diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e tomou. Abrindo, viu a criança. Eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Na hora ela reconheceu. Esse não é uma criança egípcia, é um menino. A ação imediata da filha de Faraó ali era fazer o quê? Chame os soldados e afogue a criança. É um menino hebreu. Era totalmente improvável que Moisés sobrevivesse ao encontro da filha de Faraó. E uma observação interessante, que Faraó, ele tinha seus haréns. Ele morava, claro, na capital, e ele tinha a família real, que vivia na capital, e tinha suas filhas ali também. Mas quando ele viajava para o norte, na época das pescas, ele ia para essas regiões do interior, que eram essas regiões mais ao norte. E lá ele também tinha filhas, que elas não eram consideradas ilegítimas, eram consideradas legítimas, mas em algum ponto elas eram consideradas inferior às filhas de Faraó que viviam na capital. E provavelmente, isso é uma probabilidade, isso aí agora eu estou falando de história, historiadores, Joséfo, a história dos judeus. Provavelmente essa filha de Faraó, ela não era das que viviam na capital, ela era dessas que viviam nesses lugares, nessas cidades, de visita dos Faraó. Ela tinha um ponto inferior entre as outras filhas, mas não era ilegítima, era considerada uma filha legítima de Faraó. Ela tinha muitas regalias também. E isso é um ponto também para a gente pensar, poxa, por ela não ter a mesma moral que as filhas da capital tinham, poderia ser até mais uma razão para Moisés não ter sobrevivido a esse encontro. Mas Deus preservou. Deus preservou. Deus cuidou. Na improbabilidade. É isso que eu quero que você tenha em mente. Irmão. Não pense nas nossas probabilidades. Não, agora é o tempo. Não. Deus age no improvável. E era improvável que ele sobrevivesse ao infanticídio. Era improvável que ele sobrevivesse à navegação no Nilo. E era improvável que ele sobrevivesse ao encontro com a filha de Faraó. E você quer ver mais uma improbabilidade aqui? Era improvável que Moisés fosse criado pela própria mãe. Versículo 7, a partir do versículo 7 do capítulo 2 de Êxodo. Então disse a sua irmã, lembra a irmã de Moisés estava acompanhando ele? Ela correu ali, viu que a filha de Faraó viu a criança e teve compaixão. Com certeza ela observou a situação. Então no versículo 7 diz assim: então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e que crie essa criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, trouxe a filha de Faraó, a qual passou ele ser filho. E esta lhe chamou Moisés, porque das águas tirei. Qual era a probabilidade de Moisés ter nascido na época que nasceu, ter sobrevivido ao que ele sobreviveu,
E agora ele ter voltado para a própria mãe dele e a própria mãe dele continuar criando ele. Você percebe, irmãos, que o nosso Deus, ele não age nas nossas probabilidades. O nosso Deus, ele age nos momentos que parecem impossível. E por quê? Fica com esse porquê na sua cabeça. Por que que Deus age assim? O que Deus quer nos ensinar? Será que é para a gente desviar um pouco os nossos olhos dos nossos problemas, da nossa mente, dos nossos números, das nossas limitações e olhar para cima e ver que nós temos um Deus que é eterno, que é poderoso, que Ele está acima, que Ele está no controle de todas as coisas, que não é no meu controle, mas é no controle dEle? Com certeza Deus tem algo para nos ensinar. Era improvável que Moisés fosse criado pela própria mãe dele. E assim Deus o fez. Era improvável que Moisés se tornasse membro da família real. A gente está falando aqui do império da época. E o último versículo fala, que sendo menino já grande, ele trouxe a filha de Faraó, ao qual passou ele a ser filho. Ele se tornou um filho, membro da família real, do maior império da época. O que eu acho mais irônico, e eu fico pensando, poxa, Deus às vezes ele fala assim, isso aqui eu vou fazer para esse faraó ver que quem manda nele sou eu. Porque às vezes os caras sentiam um poderosão, né? Ainda mais aqueles faraós, que eles faziam aquelas estátuas gigantes deles assim, e se achavam os maiorzão, os grandão. Aí Deus ficou olhando lá de cima, coitado, eu vou fazer ele adotar uma criança da qual ele mandou matar, e ele ainda vai financiar a vida, a escola das crianças a vida inteira. E nem vai saber, Deus fez. O homem que decretou a morte de Moisés financiou a vida dele inteira e pagou as melhores escolas para Moisés. Era improvável que Moisés se tornasse um membro da família real. E ele se tornou. Uma última improbabilidade: era improvável que Moisés pudesse receber a educação que recebeu. E quem vai nos contar isso é Estevão, lá em Atos. Em sua mensagem, Atos capítulo 7, o versículo 22, olha o que Estevão fala. Atos 7, versículo 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Qual que era a probabilidade disso acontecer? Qual que era a chance disso dar certo? O fato, irmãos, é que nós precisamos entender de que a providência de Deus, ela se revela nos momentos mais improváveis. E por quê? Eu vou dar apenas 3 razões por quê. E daí a gente encerra. A providência de Deus, irmãos, ela se revela, ela entra na história, ela age nos momentos mais improváveis para que nós possamos conhecer a vontade dEle. Às vezes a gente ora muito pedindo a Deus as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que a gente acha que é o melhor, aquilo que a gente acha que é o certo, que é o tempo certo, que é a hora certa, que é a quantidade certa. Deus, eu quero essa, que é a forma, eu quero essa quantidade, eu quero dessa maneira e eu quero nesse tempo. Muitas das nossas orações, elas são exatamente assim. Eu quero essa quantidade, dessa maneira, da forma certa. A gente não fala diretamente, mas é assim. E uma das provas disso é porque quando vem, a gente reclama. Não era isso que eu queria, mas tá bom, né? Não era isso que eu estava planejando, mas tá bom, né? Mas a providência de Deus, ela se manifesta de maneira improvável, de maneira que a gente não espera, de maneira que a gente não estava pensando, porque não é os nossos pensamentos, e os pensamentos de Deus, eles são muito maiores do que os meus, e ela se revela porque Deus, Ele quer que nós, seres humanos, conheçamos qual que é a vontade dEle. Gênesis, capítulo 15, versículos 13 e 14. Gênesis 15, 13 e 14.
Isso é Deus fazendo aliança com Abrão. Ele nem chamava Abraão ainda, o nome dele ainda era Abrão. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Versículo 14. Mas também eu julgarei a gente em que tem de sujeitar, e depois sairão com grandes riquezas. Essa era a vontade de Deus. Quem vai questionar? Quem vai interferir? Quem vai derrubar os planos de Deus? Anos, séculos atrás, Deus já fez a promessa. A coisa vai acontecer assim, assim e assim. E não tem faraó, não tem império, não tem rio, não tem probabilidade matemática ou lógica humana que derruba ou interfere a ação de Deus na história. Você percebe? Agora eu volto lá naquele pensamento que eu coloco lá no começo, né? Quando você desce da sua cama e coloca seus pés no chão, o tamanho do Deus que você tem. Não tem aquelas contas que não batem na sua cabeça? Quando você coloca seus pés no chão e fala assim: eu tenho um Deus que está acima disso, acabou. Ele age do jeito que ele quer agir, da forma com que ele quer agir, ele faz da maneira com que ela agir, e parece impossível, parece o pior momento. O pior momento, não, agora não dá, agora é o pior momento. Então beleza, então é agora que eu vou fazer. Por que ele age assim? Para que nós conheçamos a vontade dele. Irmãos, a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. A vontade de Deus é maior do que a nossa vontade. A vontade de Deus para a sua vida, os planos que Deus tem para você é muito maior. Isaías fala isso, né? Os meus sonhos são maiores do que os seus. Eu até desafio, sonha alto então, irmão, porque Deus é maior. E em tudo isso, irmãos, quando Deus ele se manifesta, quando Deus se revela, eu creio sim é para nos abençoar, mas muito mais do que isso, é para que o nome dele seja glorificado, não o meu. Porque na minha vontade não vai dar certo. Na minha maneira não vai dar certo. Eu ser missionário em tempo integral, do meu jeito, da minha maneira, a gente conhece, a gente tem muitas histórias. Há missionários que tentaram fazer do seu jeitinho, não deu certo. Não deu certo. Deus se manifesta nos momentos mais improváveis para que conheçamos a sua vontade. E uma segunda razão é que Deus se manifesta nos momentos mais improváveis para que conheçamos o seu amor. Um amor incondicional. Um amor que não está baseado naquilo que eu faço para Ele, porque se tivesse, a gente não estaria em boas condições. Se Deus nos amasse pela quantidade relacionada àquilo que eu faço para Ele, ou aquilo que eu deixo de fazer, ou aquilo, a gente está numa situação complicada. Êxodo capítulo 2, versículo 23, diz assim, a partir do versículo 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eu sei que essa palavra lembrou, ela dá aquele pensamento assim, poxa, Deus esqueceu por um tempo, né? Mas só foi apenas uma expressão que o autor, que é o próprio Moisés que escreve, usou para mostrar que agora era a hora certa. Agora era o momento de Deus agir. Agora era o momento de Deus entrar na história e trabalhar. Deus jamais se esqueceu daquele povo. Deus jamais se esquece dos seus. Deus jamais abandonou a história. Em nenhum momento, momentos que a gente pensa, não, agora Deus abandonou a história. Não, Deus não abandonou, não. Ele está ali agindo.
E durante toda a história ele vem desenhando e construindo, porque ele fez uma promessa séculos lá atrás, e essa promessa ela vai se cumprir, porque Deus, ele não volta atrás de suas promessas, ele falou, ele cumpre. E agora Deus vem aqui e manifesta, chegou o momento. Deus olhou para o povo e falou, chegou o momento de eu agora tirar eles de lá. O amor de Deus com os seus, para aqueles que se voltam a Ele, é um amor que não é condicional, ele é incondicional. E Deus, ele se manifesta nos momentos mais improváveis para que nós conheçamos esse amor, para que nós conheçamos essa vontade. O fato, irmãos, que nós estamos tão aparelhados com os nossos problemas, com as nossas inquietações, com as nossas inquietudes, que nós não conseguimos vislumbrar e olhar o amor de Deus. Aí a gente começa a ficar irado, aí a gente começa a reclamar, achar que está ruim, essa pandemia acabou com a gente, nossa, olha aí, não consigo perder emprego, a gente não consegue nem ir na igreja direito, agora tem que ficar usando máscara, agora tem distância, e a gente começa a olhar para essas coisas e achar que Deus abandonou a história. Mas em nenhum momento, irmãos, Deus abandona a história, porque Ele quer nos ensinar sobre a sua vontade, Ele quer nos ensinar sobre o seu amor. E olha que delícia isso. Em nenhum momento, irmãos, Deus abandona a história, porque a providência de Deus se manifesta nas situações mais improváveis para que nós possamos conhecer a sua soberania. Quem está acima de Deus? Faraó? Quem está acima de Deus? Um presidente que a gente acha que é o Salvador? Um governador, um império, Estados Unidos, a China? Quem está acima de Deus? Está vendo um pouco que a gente tem que parar um pouco de olhar para essas coisas, que o povo está olhando demais agora, e voltar para cá, e voltar para a palavra de Deus, e poder olhar e falar assim, poxa, Deus é soberano. Êxodo capítulo 3, quando Moisés já tinha fugido do Egito, toda aquela história que vocês conhecem, eu estou dando alguns saltos aqui, porque eu só quero destacar essa soberania de Deus. Fala assim, apacentava José, versículo 1 do capítulo 3 de Êxodo, apacentava José o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia e o fogo da sarça não se consumia. Versículo 3 do capítulo 3 de Êxodo. Então disse consigo mesmo, irei lá ver essa grande maravilha que é a sarça que não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para Deus em meio à sarça, chamou e disse, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais, eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, eis que no Egito ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conhecendo-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão do Egito, e para fazê-los subir daquela terra, e a terra ampla, da terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Versículo 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então, até esse ponto, os tire os filhos de Israel do Egito. Irmãos, quando o povo chega no ápice, quase em colapso, e eles clamam a Deus, e Deus atende ao seu clamor, o cenário já estava todinho desenhado e pronto para eles saírem de lá.
Porque Deus vem trabalhando em toda essa história. Deus já estava preparando a saída deles de lá, na promessa dele lá atrás para Abraão. Porque ele já tinha falado, vou tirar eles de lá. Deus já estava preparando a saída deles de lá desde a morte de José. Deus já estava preparando eles para sair de lá com todo esse crescimento que eles fizeram lá, para tornar uma população de mais de 2 milhões de pessoas dentro de um império, porque Deus já estava preparando eles para sair de lá. Porque aquele império ia crescer, eles iam ter muitas riquezas, e quando eles saíssem de lá, eles iam sair com a parte da riqueza. Deus já estava preparando eles de lá, quando Moisés nasceu e Deus preservou eles, preservou a vida dele por 3 meses. Deus já estava preparando a saída deles de lá, quando Deus matricula ele na melhor escola do Egito. Você percebe que Deus já estava preparando eles, preparando a saída do povo de lá durante todo esse tempo? Deus já estava preparando um líder que se tornou até poderoso e tentou fazer da sua maneira, né, atacando o egípcio. Deus falou, não, então agora eu vou levar você para o deserto por um tempo, porque agora eu preciso tratar no seu coração. Deus estava preparando, trabalhando em toda a história, até no líder que conduziria isso, porque Deus estava de olho naquele povo em todo esse tempo. Agora com Moisés, lá no meio do deserto, um pastorzinho de ovelha humilde, com o coração totalmente preparado e dependente de ouvir e caminhar na vontade de Deus e não da dele, Deus se manifesta. Moisés, chegou a hora. Deus se manifesta nos momentos mais improváveis para que nós conheçamos a sua soberania. E a sua soberania, ela está acima da história, ela está acima da cultura, ela está acima da nossa intelectualidade, ela está acima do relógio, ela está acima de poderes, de impérios, de força, de força física, de inteligência. Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Irmãos, Deus quer que nós conheçamos mais sobre a sua vontade. Deus quer que nós conheçamos mais sobre o seu amor e Deus quer que nós conheçamos mais sobre a sua soberania. Por isso, Ele age nos momentos mais improváveis. E Ele é um Deus que providencia, porque tem todas as saídas, né? Deus fez todas as providências. Irmãos, uma das maiores desculpas que a gente ouve na história de missões, quando a gente faz desafios missionários, é sobre, mas como que eu vou me manter? Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou viver dessa maneira, essa dependência? A única resposta que eu tenho para dar para esses irmãos é que a providência de Deus, ela se manifesta nos momentos mais improváveis. Quando você precisar, Deus vai estar lá. Quando você estiver afundando e gritar por socorro, Jesus vai estender a mão e pegar. Porque é assim que Deus age. É assim que Deus trabalha na história, é assim que Deus quer. Não é a minha glória, não é o meu esforço, não é... Com certeza, aquilo que está na sua mão para fazer, faça bem, faça para Deus. Mas se você chegou no seu ponto, poxa Deus, eu não consigo mais. Deus, Ele vai estar ali. Ele vai te sustentar. Ele vai cuidar do seu coração. Ele vai cuidar do seu físico, Ele vai te dar energia, Ele vai te dar coragem. Porque Ele quer mostrar para Ele a vontade dEle na sua vida, o amor dEle na sua vida, a soberania dEle na sua vida. A única coisa que eu preciso fazer é o quê? Descansar nisso. Irmãos, olha o peso das costas que a gente tira. Enorme. Aquele medo de, como que vai? Acabou, relaxa. Estou com os cabelos brancos aqui, você? Mas não é preocupação não. Mas os cabelos brancos acho que vão até desaparecer. Porque você descansa nisso. Você descansa nisso. Poxa, eu tenho um Deus que está acima de tudo. E é nele que eu vou descansar. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus, como é gostoso saber, descansar e entender que o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é um Deus que está olhando para nós a todo momento e incansavelmente está trabalhando ao nosso favor. Pai, nos perdoa pela nossa inquietude, pelas nossas preocupações, pelos nossos medos,
pelas nossas incertezas, e elas vêm porque eu parei de olhar para o Senhor. Elas vêm porque eu comecei a olhar para as circunstâncias, para as probabilidades. Eu passei a olhar para os números. E eu olho e as contas não fecham, e eu começo a ficar com medo, eu começo a reclamar, eu começo a ficar irado, eu começo a colocar culpa nas pessoas, nas coisas, e isso é um pecado do meu coração. Porque eu sei que eu tenho um Deus que Ele tem a sua vontade acima da minha vontade, Ele tem um amor que é incondicional, e Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. E é para isso que eu devo olhar. E sabendo que quando eu olho para o Senhor, isso me dá um descanso, isso me dá um refrigério, isso me dá uma vontade de viver mais para o Senhor, e ensinar e mostrar isso para as outras pessoas. Poxa, não precisa se preocupar, Deus está no controle a todo momento da história. Mesmo quando parece que tudo está se colapsando no mundo, Deus ainda está no controle. Obrigado, Deus, por revelar isso a nós. Obrigado por essa oportunidade que temos de ouvir e aprender sobre esta manhã. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.